fevereiro de 1981. Foi nesse tempo que Deus levantou mulheres para iniciar uma história que marcaria para sempre a Igreja Assembleia de Deus de Feira Nova do Maranhão. Não eram mulheres famosas, não eram mulheres de grandes recursos, mas eram mulheres que tinham algo muito poderoso: fé no coração e joelhos dobrados diante de Deus. Naquele tempo, a igreja ainda não tinha paredes, era apenas cercada com tabocas. Era um lugar simples, mas cheio da presença de Deus. E foi ali que nasceu o círculo de oração. Algumas daquelas mulheres caminhavam longa distância, enfrentando chuva, enfrentando o sol e o cansaço, mas nenhuma dificuldade era maior do que o desejo que elas tinham de buscar a presença do Senhor. Todos os dias, aquelas mulheres se reuniam, faziam o seu devocional e das 2 às 3 da tarde levantavam um verdadeiro altar de oração. Ali, elas intercediam por sua família, pela igreja e por toda a obra do Senhor. E mesmo sem saber, estavam construindo um legado de fé que alcançaria muita geração. Estas mulheres eram as pioneiras: Irmã Luísa de Melo, Irmã Jesus de Melo, Luísa Helena, Onilda de Melo, Irmã Jovita e Helena Coutinho. Mulheres que dedicaram sua vida à obra do Senhor. Mulheres que nunca desistiam. Mulheres que permaneceram firmes na fé. Hoje, quase todas essas mulheres ainda estão entre nós, testemunhas vivas de uma história construída com oração e dedicação. E lembramos com muito carinho da Irmã Luísa de Melo, a primeira presidente do Círculo de Oração, que hoje descansa no Senhor, mas o legado que ela ajudou a construir continua vivo entre nós. Porque quando uma mulher se levanta para orar, Deus começa a transformar a história. Eu nasci na oração. Eu nasci crendo que tudo a gente consegue através da oração. A primeira irmã que serviu como presidente do ciclo de oração da igreja foi a minha mãe. E mamãe sempre dizia que o coração da mulher que ora tem que estar em Cristo. A mulher que foi chamada para orar, foi chamada para o ministério da oração. O coração dela, a vida dela, a casa dela tem que estar alicerçado em Cristo. E o que me faz, assim, me enche de alegria, de prazer, de saber e de servir até hoje, é que a minha mãe era uma mulher muito quebrantada. Principalmente quando ela começou a buscar, junto com as irmãs no ciclo de oração. A minha base da minha fé é oração. Que vocês são as futuras presidentes do ciclo de oração, são as futuras mulheres que vão estar à frente, liderar as outras mulheres. Nunca subestime a oração coletiva. Nunca deixe essa palavra ciclo de oração morrer. Nunca vocês troquem esse nome por talvez reunião de mulheres, mas que vocês foquem em orar. Porque a oração, ela alimenta. A oração nos leva à presença de Deus. A oração nos molda. A oração nos faz nos sentir pequeno e dependente de Deus. As mulheres sempre tiveram um papel muito importante na igreja. Fomos intituladas de coluna da igreja, porque está sempre se dedicando em obediência, em oração, em fé, transmitindo sempre o otimismo, a coragem às mais novas. E se nós fôssemos olhar para trás, as pioneiras, aquelas mulheres raízes, nos deixaram um legado impossível de se esquecer. Porque hoje a nova geração, as gerações vindouras, elas têm estas mulheres raízes como um exemplo de como se deve fazer, como se deve dedicar à obra de Deus. Que nós mais velhas devemos ensinar as mais novas e assim a obra de Deus vai avante. Eu tive o privilégio de ser criada, acompanhada, cercada das pioneiras da igreja.
a minha avó materna, a minha iaiá paterna, minha mãe, se for por outro lado, minha tia também, que era das pioneiras, então elas ali que fundaram, tiveram o alicerce, e para a gente chegar até aqui, foi através das orações, da persistência dessas irmãs, das pioneiras da igreja. O que eu aprendi ao longo dos anos é perseverar, não desistir e, acima de tudo, sabe o que resolve qualquer causa, qualquer situação? A oração. Parece clichê, né? O que a gente mais novo ouve dos nossos pais, dos irmãos mais velhos. A oração é a chave da vitória. E sim, realmente, a oração é a chave da vitória. Ali cercada, eu amo as irmãs mais velhas. Eu tenho minhas amigas mais novas também, mas eu, pela graça de Deus, tenho um bom relacionamento com as irmãs idosas. Eu gosto de estar perto dela, de ouvir as experiências dela, dos testemunhos. E assim a gente vai crescendo, aprendendo, como a Bíblia diz, né? Para as irmãs mais velhas ensinarem as mais novas. Veio na memória aquele versículo que a gente recita em todas as orações, lá no ciclo de oração. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E agora eu deixo uma palavra às minhas amigas e irmãs desse tempo, representando aqui as mais novas, que a gente possa estar juntas na obra do Senhor, fazendo aquilo conforme as nossas forças, como a Bíblia diz. Se for servindo na igreja, Deus tem muitas formas de usar os nossos talentos, dons na obra do Senhor, seja ali passando um café, cuidando das crianças no culto infantil, liderando na mocidade, na escola bíblica dominical, indo às orações, perseverando, porque eu creio que o Senhor confiou a nós todo o legado, o trabalho que essas irmãs passaram para chegar até a nós. E parar, não. O Senhor vai nos dar força, capacitar para juntos prosseguirmos, levando as boas novas do Senhor. Você tem uma missão, você é especial, não existe a todas as mulheres de Feira Nova, especialmente as da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como a Desma. Feliz Dia das Mulheres. Não importa a circunstância que você está passando, você é uma mulher, você tem seus valores. E um abraço no coração de vocês.